Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao assunto da aula anterior sobre juros compostos. Então, só para relembrá-los, juros compostos são juros sobre juros. Então, nós fomos construindo as fórmulas, né? E nós aprendemos que existem duas, né, para calcularmos. Então, para calcular os juros compostos, nós utilizamos as expressões J igual a C vezes I vezes 1 sobre 100, ou M igual a C, 1 mais I elevado a T, sendo essa aqui a fórmula do montante. Então, na aula anterior, nós usamos a primeira fórmula, né? Ideal para calcularmos, né, quando os juros, por exemplo, se eles pedem para calcular mensalmente, né, mês a mês. Então, quando a gente precisa calcular isso, a melhor fórmula, então, é essa primeira aqui. Tá bom? Então, a segunda, que é a que nós iremos utilizar na aula de hoje, ela é boa para quando ela quer um juros depois de determinado período de tempo, né? Então, é um juros acumulado, né? Um montante final. Por isso que nós utilizamos, então, essa segunda fórmula, tá bom? Então, nós temos aí onde o M é o montante, o C o capital, o I é a nossa taxa fixa e o T é o período de tempo, tá bom? Então, no primeiro exemplo aí, nós temos, Jorge fez uma aplicação de R$3.000 em CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Calcule qual será o juro conseguido após um período de 3 meses, sabendo que a taxa de aplicação é de 2% ao mês. Então, o CDB, o que ele é? Ele é quando você pega... pode procurar uma corretora ou então um banco de investimentos. Você escolhe títulos que melhores se encaixem no seu perfil e você deposita um valor determinado, né, que você queira e faz uma aplicação. Então, diferente da poupança, o CDB ele rende um pouquinho mais, né? Isso vai variar de acordo com o título que você escolher. Então, a poupança hoje ela está rendendo 0,5. Então, ela não rende muita coisa. O CDB, então, ele é ideal para fazer esse investimento, porque ela pode render um pouco mais que isso, né? Então, ou então muito a mais que isso, né? Tudo aquilo, né? Como eu acabei de dizer, vai depender do título que você está investindo, o quanto você faz de investimento, tudo bem? Então, sobre esse exemplo aqui, nós iremos então utilizar a fórmula do montante. Vou pegar aqui. Então, ele é M de montante igual a C, 1 mais I, que é a nossa taxa, elevado a T, que é o nosso tempo. Então, qual é o nosso capital? Então, o capital aqui que foi investido foi de R$3.000. A nossa taxa é de 2% ao mês. E quantos meses foram, né, investidos? Quanto tempo foi? 3 meses. Então, nós vamos fazer aí, substituir 3.000 mais a taxa. Então, a taxa a gente já aprendeu a converter, nós precisamos jogar isso para decimais. Basta eu pegar, então, a taxa. A taxa, ela é o número sobre 100. Então, nesse caso, eu vou dividir. 2 dividido por 100, né? Vai dar 0,02 sobre 3, né? Sobre ao cubo. Então, isso aqui vai dar 3.000. 1 mais 0,02 dá 1,02. E a gente repete o 3 aqui. Um detalhe importante, né, até que eu comentei com vocês na aula passada, é que nós iremos utilizar a calculadora científica. Por quê? A calculadora científica, ela nos ajuda muito quando esse período de tempo é muito longo. Então, vocês imaginem, aqui 3 meses, né, se eu fosse calcular isso mês a mês, tranquilamente, né, 3 meses é rapidinho de fazer. Agora, imagina se fosse 12 meses,
60 meses, então isso aí fazer no braço, né, vai ser um pouquinho cansativo e vai demorar muito. Então, dessa forma, eu uso a calculadora científica e fica muito mais simples de eu resolver essa questão. Então, basta que eu jogue aqui, ó, a nossa taxa. Então, pego essa partezinha aqui e elevo a 3. Então, vai dar esse valor. Esse valor aqui, então, eu vou multiplicar por 3.000, que é o nosso capital. Isso aqui vai dar 3.183,62. Então, 3.183,62. Então, ao final dos 3 meses de aplicação, esses 3.000 iniciais vão virar 3.183,62. E aí, ele quer saber qual é os juros conseguido após esse período. Então, após esse período, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor que eu achei e vou subtrair pelo meu capital inicial investido. Então, se eu pegar aqui 3.183,62, subtrair por 3.000, eu irei encontrar que, ao final dos 3 meses, o meu juros foi de 183, reais e 62 centavos. Tudo bem? Então, prosseguindo aí, nós temos o nosso próximo assunto de hoje, que é sobre antecipação do consumo. O que é antecipação do consumo? É quando eu não tenho o valor total em dinheiro ou parte do dinheiro e eu quero fazer, né, adquirir alguma coisa, algum produto, né, por exemplo, uma máquina de lavar, ou então eu quero fazer uma compra de um carro, de uma moto, né, de uma casa. Enfim, fazer uma viagem também, de repente eu quero comprar um pacote de viagem. Então, eu quero realizar esse meu sonho, né? Então, eu não tenho esse dinheiro todo ou parte dele. Como é que eu vou fazer? Então, eu uso o quê? O cartão de crédito, eu faço um empréstimo. Enfim, eu tento procurar formas de antecipar esse meu sonho. Então, eu faço esse meu sonho hoje, mesmo não tendo dinheiro total para aquilo, e depois eu vou pagando, depois de em determinado tempo, né? Eu posso parcelar isso aí em várias vezes, e depois eu pago esse meu produto ou esse meu bem que eu estou adquirindo hoje. Então, a antecipação do consumo é justamente isso, é você antecipar o seu sonho, tudo bem? Então, sobre isso nós temos o próximo exemplo. O próximo exemplo diz aí: com o final de ano chegando e em meio ao Black Friday, as lojas começam a anunciar vários produtos com desconto para movimentar as vendas. Marcelo tem R$ 1.300 na poupança e pensa em investir na compra de um novo notebook. Uma loja estava anunciando um notebook no valor de R$ 1.999, o que julgava ser um preço bastante acessível. Seu notebook já estava muito antigo, porém funcionava perfeitamente bem ainda, o que o deixava na dúvida se realmente deveria comprar o produto ou não. Ao procurar saber mais, o vendedor lhe informou sobre a possibilidade de pagar à vista com 20% de desconto, ou 12 parcelas no valor de R$ 144,69, a uma taxa de 1,29% ao mês no cartão de crédito. Marcelo, deve ou não comprar o produto? Qual das duas opções é a melhor escolha a ser feita? Vale a pena financiar o notebook ou completar o dinheiro que falta e pagar à vista? Então, vamos analisar essa questão aí. Então, nós temos que ele tem, né, o Marcelo, ele tem R$ 1.300 na poupança, né? Ele guardou um dinheirinho e tá com esse R$ 1.300. E aí, o que acontece? Ele foi na loja e encontrou um notebook sendo anunciado por R$ 1.900. E aí o vendedor foi lá e disse que se ele levar hoje à vista, ele tem 20% de desconto. Ou se de repente, já que ele não tem o dinheiro todo, ele pode dividir isso aí em 12 vezes, né? 12 parcelas de R$ 144,69, com uma taxa de R$ 1,29 ao mês. Então,
A questão está pedindo que a gente analise qual é a opção que, né, se ele for escolher realmente comprar o notebook, qual que é a melhor opção. Então, primeiro aí vamos analisar por quanto sairia esse produto se ele levasse à vista. Então, primeiro aí, o produto, ele vale R$ 1.999. Com 20% de desconto, ele vai para quanto? Então, vamos jogar aqui na nossa calculadora. Então, 1.999, a gente pega os 20%, 20% vai virar, né, convertendo 0,20, dá esse valor aqui, R$ 399,80 de desconto. Então, a gente subtrai pelo nosso valor completo. Isso aqui, então, vai ser R$ 1.599,20. Então, se ele levar o produto hoje à vista, esse produto sai por R$ 1.599,20. Agora, vamos calcular quanto esse produto ficaria se fosse parcelado. Como é que eu faço isso? Jogo na fórmula do montante, que é capital 1 mais I elevado a T. Então, qual é o capital? O capital é o valor completo do produto, sem o desconto. 1.999, 1 mais. Qual é a taxa? A taxa é de 1,29. 1,29, a gente converte isso aí, né? Vai dar 0,0129, né? Eu pego 1,29 e divido por 100. Elevado a T. Qual é o período? O T é o nosso período, que é de 12 parcelas, 12 meses, né? 12 parcelas mensais. Então, vamos dar mais um espacinho aqui. Vamos calcular isso aqui. Então, entra justamente, ó, naquilo que eu acabei de explicar para vocês, né? Como é que eu vou calcular, né, quando o tempo ele é muito longo, né? Aqui é 12 meses. Calcular isso aqui no braço vai demorar. Então, eu utilizo a calculadora científica. Então, vamos lá. Primeiro aqui a gente vai somar, então, né? Vamos repetir aqui. 1.999. Isso aqui vai dar 1 mais 0,0129, vai dar 129 elevado a 12. Jogando isso aqui na nossa calculadora, vai ficar 129, pego esse aqui e elevo a 12. Aí vai dar esse número enorme. E isso aqui a gente multiplica, então, por 1.999 do nosso capital. Então, o resultado vai ser R$ 2.331,37. R$ 2.331,37. Então, analisando aqui, se ele levar em 12 vezes, né, esse valor, pagar 12 vezes de R$ 144, esse produto vai sair por R$ 2.331,37. Quanto será que isso aqui aumentou, né? Vamos calcular aqui. 2.331,37 menos o valor original do produto. Então, se ele levar parcelado, ele vai pagar a mais R$ 332,37. E no de cima, né, se ele fizer comprar à vista, ele então vai ganhar um desconto de, vamos botar aqui, R$ 399,80, né? Quase R$ 300 aí de desconto. Então, se ele fosse escolher, né, levar esse produto, analisando aqui,
Entre essas duas, então, é melhor que ele leve à vista, porque se ele levar à vista, ele tem um desconto de quase R$ 400. Agora, se ele pagar parcelado durante um ano, ele vai ter que pagar R$ 332,37 a mais. Então, para ele não é muita vantagem, né? Então, o que pode acontecer? Aqui, então ele deve ou não comprar o produto? Se ele tem R$ 1.300, vocês acham que então, que ele, de repente, se ele guardar um pouquinho mais de tempo, né, já que ele tem esse valor, de repente, para ele, então, seja melhor guardar um pouquinho mais de tempo, né, um dinheirinho, e aí, quando ele tiver esse valor completo, ele vai lá e paga à vista, não é? Melhor, então, se ele fosse escolher comprar, né, qual das duas opções é a melhor e a melhor escolha a ser feita? No caso dessas duas, a gente vê que, obviamente, é à vista, né? Não é o parcelamento. E se vale a pena financiar o notebook ou completar o dinheiro que falta e pagar à vista. Então, o que vocês acham? Entre as três opções agora, analisando, né? À vista, parcelado, ou então, de repente, juntar um pouquinho mais de dinheiro, né? Que ele já tem 1.300, juntar mais 200 e pouquinho, vai dar o valor completo do notebook. Então, eu quero que vocês analisem aí. Então, o que eu imagino é que o melhor a ser feito é à vista. Até porque nós entramos até no nosso próximo assunto de hoje, que é sobre o endividamento das famílias brasileiras. Então, o que acontece nessa questão é porque é o seguinte, às vezes é necessário você fazer uma compra. Nesse nosso exemplo aí, o Marcelo ele diz que o notebook dele é antigo, mas funciona perfeitamente. Então, é sinal que ele não tem urgência de comprar aquele produto. Então, naquele caso ali, ele pode, de repente, esperar um pouquinho mais, né? Junta mais um dinheirinho e quando tiver esse dinheiro completo, ele vai lá e compra esse produto à vista. Então, é isso que acontece, não? Então, é preciso que antes de comprar qualquer coisa, né? Um produto, principalmente se é um produto de um valor muito grande, você analise direitinho se realmente é viável ou não. Porque, por exemplo, se você pega um parcelamento aí de 12 vezes ou mais, você acha que num futuro você vai ter condições de pagar essa parcela? Será que de repente você vai ter dinheiro realmente? Então, por exemplo, este ano, né, teve a pandemia. E a pandemia, o que acontece? Muitas pessoas acabaram sendo mandadas embora dos seus serviços, ou tiveram o pagamento pela metade, né, cortado pela metade. Então, de repente, hoje você faz um compromisso aí de pagar 12 vezes de R$ 144 um notebook. Mas aí você é mandado embora no ano seguinte, né? De repente você comprou agora em novembro, né, no Black Friday, mas chegou o próximo ano, aconteceu uma pandemia e você foi mandado embora. Como é que você vai pagar esse seu compromisso? Entenderam? Então é importante que vocês analisem realmente se é viável comprar o produto, se você realmente vai ter condições. Então você precisa pensar em várias possibilidades, né? Pensar realmente se não pode acontecer algum imprevisto. Então, sobre isso, eu até trouxe uma matéria bem interessante que eu achei, sobre o endividamento das famílias brasileiras bate novo recorde em agosto e inadimplência é a maior em 10 anos, aponta CNC. Então, o endividamento e o índice de inadimplência entre as famílias brasileiras atingiram em agosto o maior patamar em mais de 10 anos, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o CNC. O percentual das famílias com dívidas no país subiu para 67,5% em agosto, novo recorde histórico da série iniciada em janeiro de 2010, superando a máxima anterior registrada em julho de 67,4%. No comparativo anual, o índice registrou aumento de 2,7 pontos percentuais. O indicador considera dívidas dos compromissos assumidos com cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. Então, nós temos aí um gráficozinho que mostra o percentual de famílias com dívidas.
se a gente for fazer aqui, ó, um comparativo, em agosto de 2019, esse percentual era de 64,8%. Então, esse ano ele aumentou, né, em agosto de 2020, 67,5%. Então, aumentou bastante, né? E analisando, então, o percentual das famílias inadimplentes, em agosto de 2019, era 24,3%. E esse ano, agosto de 2020, 26,7%. Então, foi um aumento aí considerável. Isso aconteceu por conta da pandemia, né? Mais especificamente esse ano. Mas isso acontece sempre, entenderam? Principalmente com essas compras de final de ano. Porque aparecem várias promoções, né? Que nem um exemplo ali. Ele viu essa oferta, né? De R$ 1.999. Chamou a atenção dele. Ele não precisa realmente muito naquele momento, mas chamou a atenção dele, de repente ele pode comprar aquilo. Então é isso que acontece, as pessoas acabam comprando simplesmente por impulso. Então é importante analisar realmente, friamente, né, se você realmente precisa daquilo. O maior vilão, principalmente esse ano, foi o cartão de crédito. Então, o cartão de crédito aí, principalmente também muitas vezes pelas taxas, né, que eu até vou explicar um pouquinho, as taxas muito altas, então isso pode acontecer, virar uma bola de neve, né, então a pessoa acaba ficando apertada, não consegue pagar essas contas e entra ali naquele percentual ali das famílias inadimplentes, ou seja, que não pagam as suas contas, as suas dívidas, tudo bem? Então, prosseguindo aí, nós temos sobre as taxas de juros abusivas, que é onde eu estava entrando aqui. O que é as taxas de juros? As taxas de juros, elas são aqueles valores cobrados, né, em cima dos produtos, né? As taxas de juros abusivas, não existe exatamente uma tabela pré-fixada, né, que diga, olha, essa taxa de juros é abusiva, é muito alta. O que acontece é que você precisa fazer um comparativo. Então, hoje em dia, existem vários meios, né, da gente descobrir se uma taxa é abusiva ou não. Então, eu trouxe até também para vocês um outro detalhe aqui, muito importante, que é o Banco Central do Brasil. No site do Banco Central, existe essa calculadora do cidadão. A calculadora do cidadão, a gente joga os valores nela, né, por exemplo, de um financiamento, né, que você tenha feito, e você joga esses valores e ela calcula para você. Então, sai direitinho o valor que você está pagando de juros, né, direitinho. E aí você pode fazer um comparativo. Vamos fazer um exemplo aqui juntos, justamente usando essa calculadora do cidadão, tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui o exemplo. Um indivíduo contrai um empréstimo consignado no valor de R$ 1.200 para pagar em 6 vezes de 280. Qual será a taxa de juros cobrada? Então, vamos lá? Jogando na calculadora. Então, número de meses. Ele vai financiar isso aí em 6 meses, pagar isso aí em 6 meses. Ele não tem a taxa de juros, ele quer descobrir, né? O valor da prestação. Ele vai pagar R$ 280. E o valor financiado, que foi o que ele pegou emprestado, né? Que o empréstimo é isso, é ele pegar o dinheiro emprestado, né? Ele pegou esse dinheiro emprestado e aí os juros que é cobrado é aquele valor que nós chamamos de risco, né? Risco do empréstimo, que é quando a pessoa que empresta o dinheiro, né? Pode ser o banco, né? Enfim, ele te cobra uns juros, porque ele não sabe se realmente você vai devolver esse dinheiro que ele está te emprestando. Então, ele cobra esses juros a mais, porque aí ele já tem garantia de pelo menos uma parte do valor, né? O chamado risco do empréstimo, entenderam? Por isso que é cobrado esses juros. Só que aí entra naquele detalhe. Será que os juros realmente, ele está cobrando pelo valor que eu estou pegando, né? Ele serve para cobrir realmente esse risco? Ou a pessoa está cobrando demais, o banco está cobrando demais e esse juro se torna abusivo. Então, vamos fazer aqui com esse exemplo. Calculando aqui, ele nos diz que o total desse financiamento de 6 parcelas de R$ 280 é R$ 1.680, sendo então R$ 480 de juros. Então, essa taxa de juros mensais sobre esse empréstimo que ele pegou é de 10,5%.
Será que isso é muito alto para esse tipo de empréstimo que ele pegou? Nós vamos fazer então o quê? Vai lá no site do Banco Central e tem como emitir relatórios. Então, esses relatórios de taxas de juros, você escolhe qual é o tipo, né, de pessoa, né? No caso ali, pessoa física, jurídica. Qual é o tipo de crédito? Nesse caso aqui, do exemplo, é o crédito pessoal consignado privado. Então, ele foi lá e pegou esse empréstimo. Então, ele emite um relatório, ó. Se vocês analisarem aqui, ó. Pessoa física, crédito pessoal consignado privado. O período, 28/10/2020 a 4/11/2020. Ou seja, é bastante atual. Então, você tem condições de analisar se realmente, né, os juros são abusivos ou não. E aí, olhando aqui, nós temos que a primeira instituição aí, ó, ela cobra 0,79 mensais, né? Então, nós vamos olhar aqui ao mês, porque é o que entra dentro do nosso exemplo, tá bom? Então, ele vai do mínimo de 0,79 a máxima de 4,39. Então, os bancos estão cobrando 4,39, né, as instituições. Então, se eu pego aqui um empréstimo, né, e ele está cobrando quase 11%, é sinal que esse juros está altamente abusivo, né? Não está nem só abusivo, está altamente abusivo. Então, ultrapassou do limite e muito. É sinal que, obviamente, né, se eu for analisar aqui, esses juros estão sendo abusivos. Esse empréstimo não está nada legal para ele, né? Então, ele está pagando muito a mais por isso. Ele está pagando, ele pega 1.200 e vai pagar 1.680, R$ 480 a mais. É muita coisa, né? Então, o que que acontece? De repente, a pessoa foi lá, contratou esse empréstimo, né, e não observou na hora que era um juros muito abusivo. O que que ele vai fazer? Ele vai falar, ah, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Ele pode, então, pedir a portabilidade, que é o nosso próximo assunto, né? Que eu queria abordar com vocês sobre a portabilidade. O que que ela é? Você pega a sua dívida, por exemplo, fez um empréstimo aqui no Itaú, vamos dar um exemplo. E aí, eu descobri que a taxa está sendo muito alta. O que eu vou fazer? Eu pego essa minha dívida, eu levo para um banco, né, uma instituição, que essa dívida essa taxa de juros seja menor. Por exemplo, vamos pegar lá que a Caixa está cobrando um juros menor do que o Itaú. Então, vou lá na Caixa, apresento essa minha dívida e falo, olha, eu tenho essa dívida aqui, os juros estão muito altos, eu quero vir e vender essa minha dívida para vocês. Aí a Caixa vai analisar e de repente ela vai lá e fala, não, beleza então, vou comprar a sua dívida. Então ela compra a dívida do banco, que está cobrando muito alto, e você agora passa a dever não para o Itaú, mas para a Caixa. Então o que que acontece? Você começa a pagar para a Caixa aquele mesmo valor que você pegou, só que agora a uma taxa muito menor, entenderam? Então, esse valor, por exemplo, se fosse aqui de R$ 280, de repente, se ele vende essa dívida para um outro banco, né, faz a portabilidade, ele pode, de repente, pagar a metade desse valor. Então, ele não está pagando mais esses juros extremamente abusivos, entenderam? Por isso que é importante, então, que a gente utilize várias ferramentas, né? Hoje em dia tem esses aplicativos, né? O próprio site do Banco Central, que é bem interessante, essa calculadora do cidadão. Então, por mais que você não tenha o conhecimento matemático mesmo, né, não saiba fazer isso, calcular no papel, você pode utilizar essas ferramentas, como a calculadora do cidadão, emitindo também os relatórios, né, como foi esse caso aqui, que eles têm certinho, né, pra gente, os valores atuais, né, então aqui, ó, até 4/11, então eu tenho condições de fazer essa análise, né, eu mesmo olhando, eu consigo saber dizer se é uma taxa abusiva ou não, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje foi essa, eu espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida vocês podem me procurar, tudo bem? Beijão e até mais!